Irmãos e irmãs, vamos iniciar a nossa meditação desta quinta-feira, dia 22 de setembro. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero pedir a você a permissão para que eu leia hoje a primeira leitura. Depois nós vamos entrar um pouquinho no Evangelho. Primeira leitura da missa de hoje, que é tirada de Eclesiastes, capítulo 1, versículos de 2 a 11. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra lhe sucede, enquanto a terra permanece sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se para voltar ao seu lugar, donde novamente torna a levantar-se. Dirigindo-se para o sul e voltando para o norte, ora para cá, ora para lá, vai soprando o vento para retomar novamente o seu curso. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não transborda. Voltam ao lugar de onde saíram para tornarem a correr. Tudo é penoso, difícil para o homem explicar. A vista não se cansa de ver, o ouvido se farta de ouvir. O que foi, será. O que aconteceu, acontecerá. Não há nada de novo debaixo do sol. Uma coisa da qual se diz, eis aqui algo de novo. Também esta já existiu nos séculos passados que nos precederam. Não há memória do que aconteceu no passado, nem também haverá lembrança do que acontecer entre aqueles que viverão depois. Irmão e irmã, vamos compreender isto. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Falar que tudo é vaidade, às vezes nós confundimos pessoa vaidosa apenas com aquela pessoa que gosta de caprichar com sua aparência. Isso não faz mal, não. Mas a vaidade aqui na linguagem bíblica quer nos mostrar uma coisa muito forte, muito profunda. Na Bíblia, a palavra vaidade aqui, o sentido da vaidade aqui, quer despertar em nós o risco que nós corremos de ficar achando que as realizações, queríamos que as realizações, que as coisas que acontecem é o máximo.
Você sabe muito bem, meu irmão, minha irmã, que tudo é transitório. Vaidade das verdades significa que tudo vai passando, nada permanece. A gente ganha uma medalha hoje, um troféu, amanhã isso já perdeu tanta importância como tinha naquela ocasião em que ganhamos. A gente acha que a vaidade leva a gente a achar que a gente é o dono do mundo, o dono de tudo, que nós podemos fazer só do nosso jeito e que a gente manda. Isso é pura vaidade. A vaidade às vezes está cheia de coisa da nossa cabeça ali. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser o mais importante, eu tenho que vencer tudo. Isso tudo é coisa de vaidade. Na verdade, nós apenas existimos para Deus. E quem é o grande, quem engrandece tudo é Deus. Aí muitos poderiam pensar, mas então com essa reflexão pressupõe que a gente não deve conquistar nada? Sim, devemos conquistar tudo que queremos, lutar pelas nossas conquistas, mas sem a vaidade, sem essa mania de ser o grande. O grande problema nosso hoje é que nós somos cheios de egos. Aquele ego forte que sou eu, é para mim, e tudo tem que ser do meu jeito, e no meu comando. Tudo é vaidade. O que você manda nessa sua vida? O que você tem nessa sua vida? A gente vê pessoas que às vezes gostam tanto de humilhar os outros para conseguir o que quer, pessoas gostando de desfazer dos outros, pessoas tão snobs, né? Pessoa tão metida grande, a ser mais importante que o outro, prejudica tantas pessoas. Isso tudo é vaidade que, como diz a palavra de Deus, eu corri atrás do vento. Não leva a nada. Tudo isso passa. Tudo vai acabando. Vaidade da verdade é a gente reconhecer que nossa vida está nas mãos de Deus. Deus sim. Deus tem para nós a eternidade para nos oferecer. Se queremos alguma coisa, é em Deus. Toda essa montoeira de coisas que a gente fica correndo atrás delas, querendo ser aquilo, querendo conseguir não sei o que lá, querendo mais e por aí vai, e essa coisa desenfreada que o mundo está vivendo só serve para cansar a gente, só serve para nos deprimir. Isso pura é vaidade. São coisas que não levam a nada. O que você deve procurar as suas realizações, as pequenas realizações, não tem problema você procurar isso, mas procurar isso sem deixar que isso se torne uma coisa endeusada para você. Você está conseguindo compreender como que a coisa é séria? Como que nós caímos nessa armadilha de querer tudo, de achar que tudo é do nosso jeito, que tudo tem que ser assim, de ficar aí dando tanta importância a coisas que não têm tanta importância, e nós por causa disso nós até costumamos deixar Deus de lado para poder, com as nossas vaidades, achar que nós que somos os comandantes. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo pertence a Deus. Com todo o nosso conhecimento, com toda a sabedoria que existe na ciência, na tecnologia, o que eles podem fazer para poder modificar o ritmo do Sol? Não é? E tantas outras coisas aí que são os fenômenos da natureza e que acontecem mesmo e pronto. As pessoas vaidosas, elas não caem em si para poder perceber que tudo... Vou usar um termo aqui, que não é um adequado para poder usar numa meditação, mas não leva por outro lado esse termo nessa palavra. Mas essas besteiras que a gente tem na cabeça de
eu que mando, eu que faço, eu que sou principal e todos estão errados, e a gente querer ser o destaque de tudo. Isso é vaidade. Então, vaidade não é simplesmente a pessoa vestir-se bem. Vaidade não é simplesmente a pessoa arrumar bem seu cabelo, ter uma boa aparência. A vaidade é a gente acreditar e valorizar tanto essas coisas que têm um valor menor. Tem valor, mas menor. O valor maior é Deus. É Deus que nos engrandece. É Deus que deve ser a nossa meta. É a vida eterna que deve ser nossos objetivos maiores. Não tem problema você querer as suas conquistas menores, mas sem vaidade, sem querer colocar isso como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Eu já vi pessoas dizer assim: eu não sou ninguém nesse mundo porque até hoje eu não consegui o que eu quero. E quem disse que para você ser alguém na sua vida, você tem que conseguir bens materiais? Você tem que adquirir a consciência, aprofundamento e profundidade mesmo. É muito difícil a gente viver nesse mundo e não ser vaidoso nesse sentido que eu acabei de falar. Porque o mundo já pôs em nossa cabeça, desde nosso nascimento, foi colocando em nós essa mentalidade de ser pessoa vaidosa, de destacar, de predominar, de querer se impor. Não temos aquele jeito humilde de ser, de dizer que tudo seja para a honra e glória de nosso Deus. Tudo é de Deus. Se tenho tudo e amanhã perco tudo, e na verdade eu não perdi, porque quando eu achava que tinha tudo, isso não passava de vaidade, que a gente não tenha nada. Nós só temos o amor para Deus e o amor de Deus por nós. E isso é o que nos engrandece. Nós temos, como diz o Papa, a vaidade é como se fosse bolha de sabão. O Papa Francisco já falou isso nas suas homilias. A vaidade é como se fosse bolha de sabão. Você só conhece aquelas bolhazinhas de sabão que você sopra um canudinho e que fica aquela bolha ali? Aquilo ali murcha rapidamente, explode, estoura, fura rapidamente, não tem consistência. A vaidade é assim. Às vezes, quando a pessoa exerce um poder, ela fica toda vaidosa. Depende de mim, eu que mando, eu que decido, e não sei o que lá. Isso tudo é uma vaidade. Daqui a pouquinho tudo isso passa e você não é nada. Nós, como falo, nada não é nada no sentido de não ter dignidade, não ter valor humano, mas nada no sentido de confiar nessas coisas da vida que a gente às vezes dá tanta importância, dá tanto valor. A gente quer que essas coisas sejam tão significantes. Isso é vaidade mesmo. E que se você não enxergar isso a partir de uma reflexão como essa de hoje, você vai ter que enxergar isso com muita dor lá na frente. Porque na vida da gente tudo vai assim, toda vaidade vai murchar. Toda vaidade vai deixar de existir. Não tem vaidade nenhuma que vai durar para sempre. Se você ouvir o evangelho de hoje, você vai ver o Herodes, o tetrarca Herodes. Esse evangelho é tirado de Lucas, capítulo 9, versículo 7 a 9. Lá diz que o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo que Jesus estava fazendo. E ele ficava perplexo com isto, porque alguns diziam que Jesus era João Batista, mas Herodes disse que tinha mandado matar João Batista. Outros diziam que Jesus era Elias, era um dos antigos profetas, mas Herodes estava na vaidade de ser ali o principal, aquele que tinha o poder de matar as pessoas, de liquidar as pessoas, de usufruir de tudo para o bem dele, aquela coisa toda. Isso tudo é vaidade. Depois, daqui a pouquinho, acaba tudo isso, nada mais. Ele não é mais nada a não ser um igual a todos. Mas quando a pessoa vê isso, ela fez tantos estragos, né? Fez tantos estragos, destruiu tantas coisas.
Inclusive, esse Herodes mandou matar João Batista. No entanto, essa coisa aí, ele até procurava ver Jesus. Ele procurava ver Jesus, mas ele procurava ver Jesus por curiosidade. O vaidoso, ele é muito curioso, mas ele não queria ver Jesus para poder aprender com Jesus, para ser transformado por Jesus Cristo, para comungar com Jesus os ideais, os objetivos, os projetos de vida. E queria ver Jesus para poder satisfazer o seu ego, suas fantasias, né? Suas ilusões, sobretudo as suas vaidades. Então nós temos que saber lutar contra a vaidade. A vaidade precisa ser você tem que lutar contra isso e a vida inteira, porque sempre existe em nós essa predisposição de sermos vaidosos, de querer estar na frente, de querer estar acima, de querer aparecer mais, de achar que tudo circula em torno de nós. Claro que você tem um valor, tem uma importância muito profunda, mas não é um valor com vaidade, é esse valor humano que já é existencial dentro de você. O seu valor existe, você tem valor por ser a imagem e semelhança de Deus, por ser filho de Deus. É aí que está o seu respeito, a sua dignidade, não é por causa dessas vaidades aí que mais cedo ou mais tarde todas as vaidades terão fim. Todas as ilusões terão fim. O vaidoso, ele não acredita nisso não. Se tiver algum vaidoso me ouvindo, deve estar detestando a minha meditação, porque eles acham que não, eles até rezam a Deus para que a vaidade prevaleça. Olha bem, sendo que Deus detesta a vaidade. Querido irmão, querida irmã, agora vai a pergunta para você. Será que você vigia a si mesmo para você também não ser uma pessoa tão vaidosa? Você sabe trabalhar a sua própria pessoa para que você não caia nesse mundo da vaidade? Será que você não corre o risco de ser como Herodes ali, cheio de vaidade, ninguém se iguala a mim, achando que está sempre por cima? Você já enxergou que a vaidade é questão de tempo, que tudo na vida é transitório, que tudo na vida é por enquanto? Você tem essa consciência? Reza a Deus, meu irmão, minha irmã, para que você não seja essas pessoas vaidosas e que todo dia você vá enfrentando a inclinação que você tem para ser vaidoso. Nós temos essa inclinação, nós temos essa tendência a sermos vaidosos. Mas pede a Deus para que você saiba se administrar e não deixar que essa inclinação prevaleça, que essa tendência prevaleça, mas que você seja uma pessoa simplesmente humana, um filho de Deus, que sabe viver com os pés no chão, sem vaidade, sem ficar aí querendo que o mundo esteja só em torno de você, que você saiba esvaziar-se do seu ego, para deixar o seu eu profundo ser aquele ser que deve estar presente na sua vida, não esse ego construído por essa sociedade de consumo, por essa sociedade que valoriza tanta vaidade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora vamos ouvir um pouquinho do nosso canto de introdução ao estudo da Bíblia, para daqui a alguns minutinhos nós conversarmos um pouquinho sobre a Bíblia. Não desligue o seu aparelho. Tua palavra nos chegou por meio das tradições, contada de boca em boca, atravessou
por gerações, hoje, séculos depois, contagia multidões. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz dos nossos corações. Lá, 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 lá. São 73 os livros com tantos ensinamentos, cartas pastorais, históricos, proféticos e agrupamento, com resposta para tudo, Antigo e Novo Testamento. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos e as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz nos nossos corações. Lá, 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 lá. Este compêndio tão sagrado fala ao nosso coração, de Abraão a Jesus Cristo, fica uma grande lição. A fé ultrapassa a morte e nasce com a ressurreição. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz nos nossos corações. Irmãos e irmãs, vamos agora conversar um pouquinho mais sobre a Bíblia, procurando adquirir um pouco mais de conhecimento da Palavra de Deus. Nós não podemos deixar passar essas oportunidades que estamos tendo nesse mês de setembro sem aprofundar o nosso conhecimento a respeito da Bíblia. Eu não estou nem me referindo a fazer um estudo do conteúdo da Bíblia, mas nós estamos tentando compreender a Bíblia como um todo, para depois, quando nós abrirmos a Bíblia, como a gente já faz nesta primeira parte da meditação, nas missas e na vida normal, você abre a Bíblia, você já sabe o que você está fazendo, você já conhece ali o livro sagrado. Agora você vai tirar proveito, né? Quando você tiver bastante domínio sobre a Bíblia, domínio que eu falo, bastante entendimento sobre a Bíblia. E hoje vai exigir de você, talvez que você, como se você tivesse saído do lugar um pouquinho, para poder pegar um lugar melhor. Às vezes a gente senta no sofá, numa partezinha que está meio desconfortável, a gente arreda um pouquinho para poder buscar uma posição melhor ali, que o sofá acolhe melhor. Então hoje também você vai fazer assim com a Bíblia. Você vai entender um pouquinho assim de uma coisa que você entendendo isso de hoje,
Isso vai te ajudar muito na hora de fazer suas leituras bíblicas. Vai ser muito bom. O que eu quero mostrar para vocês? A Bíblia nos dá a garantia, de que o nosso Deus, esse Deus que a gente chama de Deus que é Pai, esse Deus que é também misericordioso, esse Deus que tem compaixão, esse Deus que é totalmente amor, ternura, esse Deus criador, esse Deus todo-poderoso, né? O que nós chamamos de onipotente, esse Deus que é tudo para nós, a Bíblia nos mostra que Ele está presente. Nosso Deus é um Deus presente. Presente mesmo, um Deus que se faz presente. Esse é o Deus que a Bíblia revela. Este é o Deus que a Bíblia manifesta para nós. Um Deus presente, mas não é um Deus assim que lá no final ele aparece. Aí que está o segredo da Bíblia. Deus está, como eu disse há poucos dias, misturado com a gente. O povo de Deus na Bíblia, quando você lê as histórias na Bíblia, você vai ver que o povo vai vencendo aos poucos, com luta, não é? Com muita firmeza, com sacrifício, com muita paciência, o povo vai vencendo. Mas o povo só vence porque Deus está no meio do povo, agindo, atuando, criando as condições para o povo ir vencendo. Só que Deus não mostra-se uma cara dele. Deus deixa que com o tempo as pessoas descobrem que Ele estava ali. Aí que dá. O povo da Bíblia, o povo de Deus na Bíblia, a gente dá a entender assim que eles as coisas iam acontecendo, Deus ia fazendo, eles já iam entendendo que aquilo era Deus. Não, muitas coisas na Bíblia, com raras exceções, foram coisas que foram acontecendo. Deus foi agindo, Deus foi atuando, e nem sempre as pessoas percebiam que Deus estava ali envolvido. Depois, lá na frente, depois de décadas, às vezes, mais do que décadas, o povo parou para pensar: como é que nós podemos ter vencido isto? Aí vão reconhecendo: olha, havia um poder divino envolvido com a gente na hora daquela luta, na hora daquele enfrentamento, na hora de passar pelo Mar Vermelho. Não foi coincidência, simplesmente, não. Havia um Deus presente. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus, as pessoas foram descobrindo Deus com o tempo. Descobrindo não um Deus que está lá longe, mas um Deus que está com os pés no chão, na nossa terra. Deus está em todos os lugares. A Bíblia vem mostrar que Deus, além de estar lá no céu, lá acima de todas as realidades, Deus está lá no fundo de cada realidade. Como eu já disse em várias outras ocasiões, a forma de Deus agir no meio de nós é uma forma sutil. O que quer dizer sutil? Ele faz tudo, mas não grita. Ele não faz questão de que as pessoas saibam o que ele está fazendo. Ele prefere que com o tempo as pessoas vão descobrindo que era ele que estava ali fazendo. É Deus presente, fazendo sutilmente as coisas, participando da nossa vida. A Bíblia é toda assim. Quando você lê a Bíblia, nós hoje, quando vamos ler um trecho da Bíblia, a Bíblia já passou por todas as etapas. Contada de boca em boca, depois escrita, mas foi feita uma releitura da presença de Deus, para eles captarem a presença de Deus e incluir isso dentro do texto bíblico. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Como é bonito você conseguir ler a Bíblia dessa forma. Você vê que a Bíblia não é assim
um livro que veio caído do céu, mas um livro que mostra a experiência que aquele povo teve de Deus. E eles foram descobrindo Deus. Eu vou usar uma palavra aqui, ela não é assim a melhor não, mas só para ficar mais fácil para você compreender. Depois que a coisa acontecia, depois que passava pela vitória, aí o povo parava lá na frente e refletia: como é que nós vencemos isto? Aí vem então o reconhecimento que só venceram porque Deus estava ali fazendo a vitória acontecer. Mas Deus fazia isto, não é escondido, Deus não se esconde, mas Ele fazia isso dentro do seu mistério presencial. E para fazer com que nós vamos reconhecendo, Deus não se impõe, Ele se revela. Nosso Deus é um Deus revelador, por isso Ele não se esconde, Ele se revela. Mas Deus se revela não é com letreiro lá do céu falando: eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus se revela que Ele é Todo-Poderoso fazendo as coisas por nós e para nós. Esse Deus presente. É muito interessante você conseguir entender isto. A Bíblia é um livro no qual as pessoas reconheceram, em tudo que elas passaram, reconheceram que elas só conseguiram enfrentar tudo, vencer tudo, porque tinha um Deus atuando no meio delas. Um Deus que na hora que Ele estava ali atuando na luta, Ele não foi reconhecido por todos. É por isso, inclusive, que havia os profetas. Aqueles profetas lá do Antigo Testamento, mas tem os profetas de hoje também. Depois nós vamos falar sobre hoje. Mas o que os profetas faziam? Olha, vocês têm que reconhecer que existe um Deus hoje aqui no meio de nós. Para mim hoje, para você, a gente quando fala em profeta, a gente acolhe vivamente o que os profetas falavam. Mas naquela época não era assim também não. Na época que os profetas diziam, o profeta era uma pessoa a mais. Tinha aquelas pessoas que respeitavam os profetas, que compreendiam os profetas, que acreditavam neles, mas tinha uma grande multidão que não estava nem aí para o profeta, achava às vezes até que eram pessoas malucas, né? Que eram pessoas que não tinham o que fazer. E os profetas sempre garantindo: enxerga que nesses acontecimentos Deus está presente. E as coisas foram clareando com o tempo. Isso aconteceu inclusive com Jesus. Você não vai imaginar que Jesus, aquilo que está escrito hoje na Bíblia, foi depois uma releitura da vida, dos acontecimentos. Mas na hora em que Jesus estava presente, Jesus chega e fala: eu sou o Filho de Deus, eu vim do céu, eu sou o Salvador do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas Jesus falando não só com palavras, mas falando ressuscitando as pessoas mortas, curando os leprosos, curando os cegos, os paralíticos, dando alimento através da multiplicação dos pães, Jesus curando todo mundo. Então, mas Jesus estava ali manifestando que Ele era de Deus. Porém, a maioria das pessoas, grande parte das pessoas, não acreditavam nisto. Eles conheciam a família de Jesus. Eles moraram na rua tal, no número tal, CEP tal. Nessa época não tinha CEP, né? Mas Jesus morava ali. Eles viram aquele menino crescendo, conheciam os pais de Jesus. Então, como é que eles iam enxergar Jesus como um Deus encarnado? Isto depois que tudo aconteceu, que as pessoas pararam, refletiram, reconheceram que Ele era de fato Filho de Deus, e ali então veio as escritas do Evangelho, toda a escrita da Bíblia, ali do Novo Testamento, foi feito posteriormente, mas porque descobriram essa presença de Deus no Jesus Cristo. Não foi fácil para Jesus. Não foi fácil ele conseguir. E Jesus não só falava através de palavras, mas através de atitudes, de decisões. Ele se envolvia. Compreendeu? Então, Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, através de Jesus,
Deus esteve sempre presente. E não é uma presença, Deus não está presente na sua vida, por exemplo, só para poder assistir o que você está fazendo, só para te vigiar, para tomar conta de você, para depois, na hora do julgamento, ver o que fazer. Nada disto. Deus está presente na sua vida para te ajudar a viver, é o que a Bíblia nos ensina, para te ajudar a vencer, para te ajudar a conquistar as suas realizações. É um Deus que se faz presente com luta. Ele nos dá garantia disso. A Bíblia mostra isso para a gente. Mesmo que a gente não reconheça que é Deus que está fazendo, Ele continua fazendo. Você pode pegar esses... pega, por exemplo, a vida nossa. Será que só biologicamente tem explicação para que os nossos órgãos sobrevivem durante tantos anos? Durante tantos anos. Tem gente que vai aos 90, 96, alguns chegam até mais de 100 anos. Como é que um coração sozinho bateria durante esse tempo todo? Como é que um pulmão, algo tão fundamental, funcionaria esse tempo todo? Os rins e tantas outras coisas. Não é só questão de alimento. O alimento, ele sustenta, ele aumenta a nossa imunidade. Mas assim, para poder fazer essa coisa funcionar ali, para ligar isso, para não deixar isso parar, será que não dá para a gente enxergar que existe um Deus até para a sustentação do nosso corpo, da nossa vida, da nossa estrutura física, da nossa estrutura psicológica? É um Deus que está o tempo todo presente. Cabe a nós fazer o quê? Reconhecer essa presença de Deus. É o que a Bíblia nos ensina. No começo, a gente não reconhece que é Deus. A gente acha que é tantas coisas que põe no lugar de Deus, né? Isso é sorte. Isso é competência da gente. Isso a ocasião reservou isso para agora. Isso já tinha que acontecer mesmo. Coincidência, não tem nada de sorte, não tem nada de coincidência, não tem nada que tinha que acontecer mesmo. Acontece porque Deus está ali presente na vida nossa, fazendo as coisas acontecer. Certamente você queria me perguntar, mas por que Deus às vezes demora tanto para poder ajudar a gente a encontrar uma solução? Deus acompanha o andamento da gente. Ele não vai chegar e fazer um show ali na vida da gente. Os passos que nós damos, Deus vai conosco nesses passos. Deus vai acompanhando o nosso crescimento, é igual uma mãe que vai acompanhando o menininho ali quando ele começa a andar. Mãe não pode falar, então, sabe que você começou a dar os passos? Pega um galope, vai ali e pega aquela coisa para mim. Não, a mãe tem que acompanhar, o filho vai, deu um passo, depois com a perninha meia bamba dá mais outro, e até que vai se firmando. Assim é Deus conosco. Deus nos dá essa assistência, está presente, faz a coisa acontecer, mas Deus vai de acordo com o nosso desenvolvimento. E Ele quer que a gente evolui. Ele nos ajuda nesse processo de evolução. Eita, que encontro interessante hoje, não é? Se você parar para pensar no que nós conversamos aqui hoje, isso pode modificar a sua vida. Você começa a ver que acontecem as coisas difíceis em sua vida, mas Deus se faz presente. E se você parar hoje para poder pensar, você vai ver quantas coisas aconteceram, coisa inclusive muito ruim. Por exemplo, morreu um parente que você ama tanto, um parente que é tão especial para você. Você poderia pensar, mas por que então, se Deus está atuando, por que Deus deixou ele morrer? A pessoa que faleceu, ela tem a sua vida nas mãos de Deus. Deus sabe por que ela foi. Não questiona isso, não. Você deve perguntar outra coisa. Por que eu consegui vencer isso? Inclusive, eu sinto dor até hoje. Meu pai morreu há 40 anos. Até hoje ainda sinto a dor. Mas se não fosse Deus presente na minha vida, eu não teria condições de suportar a perda do meu pai. Na ocasião em que eu fui vencendo isso,
A gente achava que isso acontece com todo mundo, porque é coisa da natureza, porque a vida é assim mesmo, né? Não. E a gente vai, com o tempo, aceitando, pelo menos, vai normalizando a vida. Quando a gente perde alguém, é porque Deus está ali fazendo as coisas acontecer. Que Deus nos abençoe, que a gente saiba, então, vivenciar bem esse estudo da Bíblia de hoje. Recebamos a bênção de hoje. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes de terminar, quero reforçar com você o seguinte: eu vou premiar 50 pessoas com Bíblia. Quais são essas 50 pessoas? Eu tenho uma média de 200 e tantas pessoas que escuta a minha meditação. Vai ser para vocês aí. Vou tirar 50 entre vocês para poder. Você pode morar em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Se você for um dos sorteados, eu vou pedir à minha secretária para ligar para você, pegar o seu endereço, para que a gente envie para você essa Bíblia. Mas isso vai acontecer agora em setembro. Amanhã nós preparamos um videozinho para isso. Amanhã nós vamos dar uma explicação melhor a respeito disso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.